A RDTV acompanha o 8º Simpósio de Economia promovido pelo curso de Ciências Econômicas aqui no Salão Nobre do campus Rude Ramos da Universidade Metodista em São Bernardo. Em pauta, a atual situação econômica nacional e seus impactos na região do ABC. Secretários municipais aqui da região ainda apresentam suas perspectivas de desenvolvimento econômico neste evento que tem entre seus apoiadores o jornal Repórter Diário. Com a gente, o palestrante do evento, Júlio Pires. Júlio é economista, é professor de economia na PUC São Paulo, também na USP, um especialista em políticas públicas. E, Júlio, eu queria começar aqui questionando o seguinte: a gente ouve muito, vamos falar aí da população de um modo geral, a gente ouve muito economistas que defendem o atual modelo o vigente do governo Temer e até enxergam já uma certa retomada do desenvolvimento. Já outros são totalmente contrários a essa tese. Enfim, qual é a tua visão? Como está o Brasil hoje? A minha percepção vai muito mais no sentido crítico em relação à política econômica atual, porque apesar de toda a expectativa que se criou em relação ao governo Temer, logo depois que houve o impeachment da presidente Dilma, as expectativas praticamente não se realizaram. A expectativa é que a economia iria retornar rapidamente a crescer, teríamos uma retomada dos investimentos, do consumo do setor privado, uma retomada da confiança, que o problema do déficit público também iria ser rapidamente equacionado também com a nova equipe econômica, e na verdade não é isso que nós estamos assistindo, O déficit público na verdade aumentou mais ainda, cresceu nesse período, e isso principalmente por conta do aprofundamento do processo recessivo que já vinha do governo Dilma e que se manteve no governo Temer. Agora nós temos tendo os primeiros sinais de que estamos chegando no fundo do poço, mas ainda diria que é um consenso geral que esse fundo do poço ainda vai demorar muito para ser superado. Ainda vamos ter muito tempo ainda, a economia crescendo em níveis muito baixos, esse ano aí talvez no máximo em torno de 0,5% o crescimento. É possível estimar um período aí para que o Brasil volte a ser o Brasil de tempos atrás, aí em que as pessoas estavam consumindo desenfreadamente? Eu não sei se voltaremos a esses patamares, não é, de boom imobiliário e tal. Eu acho muito difícil fazer essa previsão, mas no mínimo eu diria que isso só poderá acontecer para a próxima década. Quer dizer, não acredito no ano que vem, 2018, talvez a gente cresça aí novamente, talvez alguma coisa próximo de 0,5% ainda, 2019 também. Então acho que se tiver alguma recuperação maior, que a economia possa voltar a crescer na faixa de 3%, 4%, que seria o que nós tivemos no governo Lula, por exemplo, Isso dependeria de uma situação internacional muito mais favorável, que não há nenhum sinal de que isso possa vir a ocorrer no futuro. Um evento como a China, como aconteceu durante o governo Lula, é um evento extraordinário, que não acontece a todo momento, E as possibilidades da economia brasileira, principalmente no que diz respeito à situação das contas públicas, E a manutenção ainda de uma taxa de juros real muito elevada, que certamente comprometem, e atualmente, e ainda vão continuar comprometendo o desenvolvimento econômico brasileiro, pelo menos nos próximos 2, 3 anos, na minha opinião. E a gente pode dizer que a instabilidade política também foi decisiva para esse quadro? Com certeza a instabilidade política colaborou para a situação atual, principalmente as denúncias mais recentes em relação ao governo, acabou de certa forma comprometendo a votação das reformas que boa parte dos economistas considera essenciais para a retomada do crescimento, Mas eu não colocaria um peso tão grande assim. Acho que colaborou, mas acho que o peso decisivo mesmo é que não houve, de fato, por parte do empresariado e da população também, aquela retomada de confiança que seria um elemento fundamental para que o investimento e o consumo pudessem reagir adequadamente. Talvez a instabilidade política só aumentou a desconfiança e retardou esse crescimento, ainda que tímido, Isso com certeza retardou, Mas eu acho que mesmo antes das denúncias mais recentes aí ligadas à JBS e tudo, não havia sinais muito concretos disso. Havia, como eu falei, sinal de que parou de piorar
a economia parou de piorar, mas não de uma recuperação consistente, isso não tem, porque mesmo esse crescimento em torno de 0,5% que a gente deve ter esse ano, se deve basicamente ao crescimento da agropecuária, a safra recorde da agropecuária, uma boa safra, preço da soja em alta no mercado internacional, mesmo que o setor agrícola provavelmente crescer alguma coisa próximo de 20% esse ano, que se não fosse isso, provavelmente nós teríamos um crescimento zero ou até negativo, então, ou seja, o setor industrial, o setor de serviços continua com um desempenho muito próximo a zero ou até negativo, em termos de pega os últimos 12 meses. Com a gente agora o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, Ailton Lima. Santo André que enxerga na inovação tecnológica um novo caminho para a retomada do crescimento, a retomada do desenvolvimento. E vamos detalhar algumas ações, não é? Você diria que a questão do parque tecnológico é a mais latente, Ailton? Bom, primeiro agradecer a você, Gustavo Baena, sempre cobrindo eventos importantes. Esse hoje aqui na Universidade Metodista, ficamos muito felizes em participar. E na condição de palestrante, o que para mim é uma novidade também. E agradecer a RD, o Repórter Diário, por essa cobertura e dizer que o caminho da inovação hoje nós entendemos com muita clareza, principalmente em Santo André, que é a saída, pelo menos a saída mais rápida para que o desenvolvimento econômico aconteça de forma pujante, necessária e eficaz. Até porque o ABC tem aquela dependência, não é, histórica do setor automotivo, que ainda é muito importante aqui para a região, mas a gente falava há pouco com o Júlio Pires, não é, o palestrante, o economista palestrante aqui desta noite, e ele falava do grande destaque, aí, ainda que pequeno, para o crescimento no Brasil do setor agropecuário, porque a gente teve aqui o setor automotivo, a reação que teve, ela se deu por conta das exportações, não é? E agora, por um exemplo, uma empresa da cadeia automotiva como a Pirelli em Santo André já começa a apresentar outras perspectivas, mas curiosamente também com foco no agro, não é, Ailton? Exato, exatamente, um investimento de 80 milhões que a Pirelli vai fazer, mas voltado ao produto dela, que é o pneu para o agronegócio, é o pneu da linha agrícola. Isso mostra que o Brasil tem essa vocação, não dá para desprezar, aliás, eu acho que estamos muito atrasados, não investimos em infraestrutura, tivemos aí há uns 2, 3 anos atrás um problema de escoamento de soja, com as rodovias não preparadas para isso e tal, isso é uma pena, é lamentável, mas aqui na nossa região, a indústria automobilística, ela fez e faz parte, e fará parte da nossa história sempre, e nós vamos fazer de tudo para preservar, nós não podemos fazer um caminho de crescimento esquecendo aqueles que já nos ajudaram e aqueles setores que ainda são preponderantes dentro da nossa área. Mas eu creio que dentro, em breve, um novo ambiente de inovação, um ambiente, aliás, de inovação, um ambiente criado com empresas voltadas à tecnologia, um ambiente voltado ao empreendedorismo de forma muito mais eficaz, muito mais rápida, está se moldando. Santo André tem capitaneado, através da gestão do prefeito Paulo Serra, aliás, a quem eu agradeço sempre, né, a colocação, a confiança de uma pasta importante. Que é, só fazendo um parênteses, também hoje o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. Exatamente, deu uma boa junção, o Orlando Morando, prefeito de São Bernardo, presidente do consórcio, né? E o prefeito Paulo Serra, presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico. Ou seja, tem uma agenda muito boa, os prefeitos em si, de todas as 7 cidades aqui do Grande ABC, vivem um momento de muita sinergia, de bastante amizade, de bastante parceria. Creio que o Grande ABC hoje está respirando um bom momento para que a gente volte a ser a região que nós sempre fomos, né? Um dos maiores PIBs dentro do estado de São Paulo, e a região do ABC é um dos maiores PIBs do nosso país. Então não dá para desprezar tudo isso. O ambiente de inovação que eu volto a dizer, Santo André está propiciando, na realidade, discussões aí de um polo tecnológico, nós estamos à frente disso, juntamente com as demais cidades. O Parque Tecnológico, que também está já autorizado pelo governo do estado para que aconteça na nossa cidade, e o centro de inovação, que já vamos começar aí a colocá-lo em prática. Ele vai acontecer ali em um prédio dentro da antiga Ródia Química, né, um prédio de 5.000 metros, numa área de 8.000, e esse ambiente de inovação já começa aí a partir do ano que vem a mostrar os seus resultados, e isso será o cérebro de um modelo econômico diferenciado para a nossa região, principalmente para a nossa cidade de Santo André. Sem dúvida também com a participação
participação importante das universidades, quando se fala em inovação tecnológica, se fala também nas startups, nas ideias que surgem e nesses grandes centros aí, formadores da região do Grande ABC, que vislumbram agora, no caso dos profissionais que se formam, a oportunidade de atuarem aqui, não é? Mão de obra qualificada que pode ser retida também aqui na região com essa perspectiva. Para a gente finalizar, Santo André então agora não quer olhar para o que perdeu por conta de crise e por conta aí de problemas em governos passados. Santo André quer atrair investimentos, quer pensar no futuro. Seria isso aí? É um governo de olhar para para-brisa, não adianta ficarmos olhando para o retrovisor. O retrovisor vai só nos trazer informações daquilo que não devemos fazer. Mas o que você colocou com relação ao ambiente de inovação, fico muito feliz, você está bem conectado. Santo André e a região do Grande ABC, só em Santo André nós temos ali 12 faculdades, nós temos Universidade Federal, aqui estamos hoje palestrando em uma universidade também, nós temos a FEI, nós temos a Faculdade de Engenharia Mauá, quer dizer, o ambiente de inovação em nossa região, ele é muito rico. Nós temos que aproveitar tudo isso. Santo André vem aqui trazer a sua contribuição e divulgar, dizer que a você empreendedor, a você que fomenta negócio, venha para a nossa cidade e nós estaremos aí de braços abertos a lhe acolher. E além do Ailton Lima, outros secretários de desenvolvimento econômico, outras cidades estão aqui também para trazerem seus exemplos aí, para explicarem como a crise impactou as suas realidades e como elas vêm trabalhando para virarem esse jogo. A gente segue por aqui. Obrigado, Ailton. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado ao RD, sempre cobrindo aí essa agenda tão importante. Um grande abraço a todos. Agora a conversa é com o Ciomar Okabayashi, que é secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Mauá, que também traz seus exemplos aqui, e eu acredito que numa expectativa muito grande também, não é, Ciomar, de reverter a situação que não afeta só Mauá, não é, essa situação econômica que afeta o país todo. É verdade o que você está falando, né? Nós estamos num trabalho árduo lá. A situação hoje econômica, ela está impondo certas barreiras, mas nós temos que ter inteligência e temos que ter criatividade para avançar e criar novas possibilidades para atrair investimentos, aumentando a arrecadação da cidade, de que forma a gente consiga fazer políticas públicas que atendam a necessidade do cidadão que tanto anseia por um caminho nesse momento de grande dificuldade que se encontra a economia, né? E eu falava agora há pouco com o Ailton Lima, secretário de Santo André, sobre também o impacto que a indústria tem na região do Grande ABC. E Mauá, que tem um parque industrial muito interessante, tem também uma outra questão. Não só falamos daí de indústria automotiva, mas a indústria química e petroquímica ela é muito forte para Mauá, não é? Isso é verdade. A indústria petroquímica hoje ela representa em torno de 60% a 70% da arrecadação da cidade, né? E a terceira geração hoje, que são a indústria de plástico, que compra essa matéria-prima na cidade, tem um papel fundamental, principalmente nas pequenas empresas, para a empregabilidade, né? Então nós estamos trabalhando arduamente nessa questão e tivemos até uma reunião no consórcio tempo atrás com o MDIC, onde vamos trazer algumas ações para levar inovação tecnológica para essas pequenas empresas, que junto com o Polo Petroquímico de Mauá, nós vamos estar fazendo ações para que essas empresas se tornem mais competitivas e consigam se tornar mais representativas na cidade de Mauá na questão de arrecadação e geração de emprego. Inclusive a gente pode falar da incubadora de tecnologia de Mauá, né? Bem lembrado, nós estamos transformando a nossa incubadora como uma incubadora agora voltada para questões tecnológicas, né? Nós estamos em conversa com o consórcio, estamos fazendo uma análise de como vamos fazer esse encaminhamento, mas eu acho que muito em breve a nossa incubadora vai estar passando de incubadora que era tradicional, né, por outros tempos que ela foi desenvolvida, e atualmente nós vamos estar trazendo novas tecnologias, desenvolvendo para a cadeia, principalmente do setor químico, petroquímico e plástico da cidade de Mauá. Que é inevitável, não é? A tecnologia ela vai passar por todos os setores e você comentou aí sobre investimentos que a cidade quer atrair. O que preciso hoje? Porque eu já ouvi muito também nos últimos anos que Mauá passa a ser a bola da vez na região do ABC por questões de logística, rodoanel, a cidade tem áreas também que pode ofertar. O que é preciso? O que Mauá vem fazendo? É desburocratizar a máquina pública? É também concessão de incentivos e de benefícios para manter empresas que já geram empregos e atrair novas, Ciomar? Você colocou bem, tá? O desenvolvimento econômico é um tripé, é atrair, criar e manter. Nós estamos com um trabalho com as empresas que estão na cidade, para que elas se sintam cada vez mais
parte do que acontece na cidade. Nós estamos atraindo investimentos para a cidade, com a questão logística, como você bem colocou. Temos áreas ainda em ZUP 1, que é a zona industrial, onde as empresas podem se instalar e estar desenvolvendo suas atividades. Nós estamos aí com o trabalho do programa Mauá Portas Abertas, onde vamos estar implantando a sala do empreendedor e uma unidade do Sebrae aqui, de forma que agilizar as empresas que procuram a cidade, ter as informações e tomada de decisão rápida, que o empresário hoje em dia, na atual conjuntura, precisa rapidamente decidir onde vai estar seus investimentos. Então nós estamos visando com esse trabalho desburocratizar a vinda das empresas que querem investir na cidade e também das que estão lá e querem ampliar seus negócios. O reitor da Universidade Metodista, Paulo Borges Campos Júnior, conversa com a gente agora. E Paulo, eu queria falar contigo, né, a respeito da universidade, desse fato da universidade se abrir para essa discussão importante, trazendo até alunos dos cursos de economia, contabilidade, sobre a realidade econômica não só do país, mas da região do ABC. Bom, na verdade essa já é uma prática dessa universidade, a nossa inserção no desenvolvimento da região, então, portanto, isso para nós vemos com muita tranquilidade e parte da nossa responsabilidade. Receber aqui os nossos alunos de economia, de outras áreas, é extremamente importante no momento que o país passa questões do ponto de vista econômico e político que precisam ser discutidas, e vamos ter aqui então nesse fórum um espaço para esse debate, com a presença também de lideranças, de autoridades municipais que certamente vão engrandecer aqui esse momento. Existe uma expectativa, já que você colocou aí sobre essa tradição da Universidade Metodista, de ampliar esse tipo de diálogo, não só com a comunidade acadêmica, mas também com a sociedade aqui do ABC, por meio dessas rodadas de discussão, de debates? Na verdade, como eu falei para você, essa já é uma tradição, isso faz parte da história da universidade. É claro que quanto mais espaço for possível de debate, de discussão, da participação dos municípios, de seus órgãos políticos aqui na universidade, com parcerias, com acordos de cooperação, naturalmente isso dentro da missão que a universidade tem, isso claro que é um passo importante. Sem dúvida agrega, né? Certamente. Com a gente, um dos organizadores deste evento, Sandro Maschio, pesquisador, professor e coordenador do Observatório Econômico da Universidade Metodista. Maschio, que balanço você faz aí desse evento, que tem, claro, vários apoiadores, entre eles o próprio jornal Repórter Diário, o Corecon, o Conselho Regional de Economia, Braskem? Foi um evento importante para que a gente discutisse o cenário econômico atual. Acho que isso permite a gente ter um grau de profundidade maior sobre o atual contexto da economia brasileira e como é que isso tem se refletido no Grande ABC e principalmente com a presença do secretário local, até para que a gente consiga visualizar um pouco quais são as reações e as ações que estão sendo adotadas no município. Muitas vezes você tem os trabalhos locais, regionais, mas que são acompanhados de uma maneira muito pequena, muito marginal pelo público local. Então o evento também trouxe essa possibilidade dessa expansão, de que os secretários falassem um pouco das suas atividades e trazer isso para um universo maior de pessoas, empresários, o próprio Conselho Regional de Economia, que tem ampliado aí, a sua ação e tem o objetivo de ampliar também sua atuação regional, que é um pouquinho o papel que o Conselho deve cumprir aí nos próximos anos, não só nos próximos meses. Eu acho que essa integração é um papel importante, além da questão da informação, do debate, essa disseminação é importante para que a gente consiga aí proferir aí um nível de discussão maior e de um nível maior, de mais alto nível. E claro que, apesar da sinergia que ocorre por meio do consórcio intermunicipal do Grande ABC, da própria Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, a gente tem aqui exemplos de municípios com realidades muito distintas, não é? Santo André, Mauá, Rio Grande da Serra, que é um município que tem seus impedimentos aí ambientais, para se evitar impactos sustentáveis. Então, realidades distintas e os secretários trazendo também não só o aspecto pessimista da crise, mas também a lição que vem sendo feita em cada lugar para tentar driblar isso. Sem dúvida, Sem dúvida. Nós temos municípios de diferentes tamanhos, diferentes realidades, cada um com seus potenciais, mas também com seus desafios e limites. É importante muitas vezes também dividir um pouco esse desafio, essas angústias,
até do ponto de vista dentro das possibilidades, para que os agentes locais, os municípios locais se ajudem também dentro das possibilidades, dentro do que é possível, né? Eu acho que essa noção de complementariedade, não de concorrência, é um caminho importante para a gente pensar a longo prazo, né? O processo de concorrência entre os municípios certamente não nos levará muito longe. O processo de complementariedade, sim, esse tende a pavimentar uma trajetória maior aí de um longo prazo para a gente. Na tua visão, a região do Grande ABC, até diante do que a gente acompanhou nessa noite aqui, a região do Grande ABC, ela tende a ser, como já em outras ocasiões ocorreu, a primeira a sair da crise também? Nós temos a dependência muito forte da indústria, né? A indústria nossa, algo próximo, é 25% do PIB local, indústria de transformação. No Brasil, a indústria de transformação é 10% do PIB, então só para comparar aqui o tamanho do peso. Em geral, quando a gente tem um processo de recuperação de crise, a indústria que mais está sofrendo, a tendência é que a indústria saia com maior agilidade um pouquinho antes. Então, há sim a expectativa de que a gente consiga sair um pouquinho antes, considerando aí se não houver nenhum outro grande aí, nenhuma surpresa aí, principalmente aí pensando aí nos setores que puxam, né, a economia local, automobilística, caminhões, petroquímica, né? A tendência é que a indústria também nos contribua para que a gente saia da crise. Que não só o mercado externo esteja favorável às exportações, mas o mercado interno também reaja e que nenhuma situação política reflita na nossa economia, né? Nenhuma estabilidade aí próxima. Que nenhuma situação política reflita, o que eu acho complexo, tendo visto que agora eles discutem qual regime, como é que eles querem o processo eleitoral, o que causa mais insegurança e mais incerteza ainda, né? Além deste conteúdo, você acompanha muito mais em reporterdiario.com.br. É só buscar a galeria de vídeos da RDTV. Tem ainda a fanpage do jornal Repórter Diário no Facebook, onde você acompanha também nossas transmissões ao vivo. No YouTube, RDTV Repórter Diário, sem esquecer da edição impressa do RD, circulando semanalmente pelos 7 municípios do Grande ABC, e a RD em Revista, que tem edições mensais. Até a próxima!